Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, nossos irmãos, nossas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, examinando as Escrituras. E hoje nós vamos ver a respeito de ligar e desligar a pessoa ao corpo de Cristo. Ligar e desligar a pessoa à igreja. Nós vemos que a igreja é o corpo da noiva do Cordeiro e nós somos os seus membros em particular. Então tem algumas congregações que têm o costume de excluir as pessoas, têm o costume de desligar, têm o costume de jogar fora, vamos dizer assim, aquilo que não lhes pertence, aquilo que não é deles, é de Deus, porque somos parte do corpo de Cristo. Há sim uma necessidade de que os pastores, os obreiros tenham zelo para que o pecado não entre para o corpo da igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Como nós devemos fazer então? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 17 até o versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê a direção do seu Santo Espírito neste estudo da sua santa e bendita palavra. Então nós vemos aqui, quando o Senhor Jesus perguntou aos apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? Uns João Batista, outros dizem que é Elias, e aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí o Senhor Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tem pessoas que pensam que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre Pedro. Na verdade, o Senhor Jesus diz que Pedro significava, a palavra Pedro, Petros, em grego significava, ou latim, significava pedra, ou lasca de pedra. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está edificada sobre o Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Pedro disse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim, ou melhor, no versículo 10 em diante: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aqui quem disse isso, veja no versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse esta revelação aqui. O próprio Pedro. Se fosse ele a pedra principal de esquina, ele diria: eu sou a pedra principal de esquina. Mas ele não disse não, ele foi fiel, ele foi obediente, ele disse: Jesus é a pedra principal. E aqui o Senhor Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Para quem o Senhor Jesus disse isso? Para Pedro? Ele disse isso para a igreja, para aquilo que estava sendo edificado sobre o nome dele, sobre o testemunho dele, sobre a palavra dele, sobre o sacrifício dele, sobre o sangue dele. Eu te darei, igreja, as chaves do reino dos céus. A igreja
tem a chave do reino dos céus. Tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Aí reúne 3, 4 pessoas, vamos desligar o fulano de tal, porque nós não gostamos dele, nós vamos desligar, e a pessoa está desligada, vai para a condenação? Não é assim não. Primeiro precisamos ver se Jesus, que é o dono dessa pessoa, que é o dono da igreja, que é o noivo da igreja, quer realmente isso. Porque se você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, meu querido pastor, querido irmão, querido obreiro, querido ministério, se vocês não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, vocês estão sendo guiados pela carne, ou pior ainda, por Satanás. Então, honre a Jesus Cristo, a quem vocês estão dizendo que é o vosso Deus. Obedeçam a Jesus Cristo, a quem vocês dizem que é o teu Salvador. É assim que temos que fazer. Aqui nós vemos aqui, tudo que ligar no céu será ligado na terra, tudo que desligar na terra, tudo que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus nos diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Como que a mão vai dizer assim, vamos desligar o pé? Se faz parte do corpo, não podemos desligar. Nós somos todos parte do corpo de Cristo. Veja em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Será que vocês não estão jogando fora aí o Cristo? Se vocês estão excluindo uma pessoa, repudiando uma pessoa, tentando fechar a porta para uma pessoa, será que não é ao próprio Cristo que vocês estão fazendo isso? Porque se somos parte do corpo de Cristo, se somos revestidos de Cristo, se não praticamos nenhum ato digno de correção, de repreensão, como que vão querer nos desligar da igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é tua? A igreja do Senhor Jesus, Ele que morreu pela igreja, não foi você? Não foi o teu ministério? Então, querido pastor, querido ministério, obedeça a Jesus. Não se deixe levar pela carne, pela aparência. E você, querido irmão, querida irmã, se você faz a vontade de Deus e as pessoas estão te repudiando, não aceitam você no meio em que você está, não é a igreja que vai te salvar, é Jesus Cristo que morreu por você. Obedeça a Jesus, não deixe a tua fé abater, não fique confiado em palavras de homens, confie sempre no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver ainda ao zelo da palavra de Deus. Veja em Mateus capítulo 18, vamos ver aqui no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 22, a palavra de Deus nos diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Às vezes a pessoa sofre uma perseguição, recebe um pecado, uma ofensa, e é o que diz aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só, e repreende o teu irmão. Você pecou contra mim, você está desagradando a Deus, se conserta. Se o irmão se consertar, a irmã se consertar, ganhaste a teu irmão. Continuaram ambos na presença de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Considerar a pessoa como gentil e publicano não é cortar a pessoa e jogar fora. Considerar como gentil e publicano é considerar como uma pessoa que não aceitou Jesus. Mas essa pessoa ainda pode um dia se arrepender. Não está desligado do corpo de Cristo. Considerado como gentil e publicano. Considerado porque a pessoa, pelos seus frutos conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. Essa pessoa não está dando bom fruto. Então, irmãos, vamos considerar essa pessoa que não está dando bom fruto como um gentil e publicano, como uma pessoa que está negando Jesus, como uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, mas o dono dela ainda continua sendo Jesus Cristo. Se foi batizado em nome de Jesus, se foi revestido de Cristo, se foi comprado pelo sangue de Cristo, não é nosso, é de Jesus. Mas ainda vamos continuar examinando a palavra de Deus. Em João capítulo 20, no versículo 21 ao 23, a palavra de Deus nos diz que se perdoarmos os pecados, João 20, do 21 ao 23, nós vamos ler aqui.
palavra de Deus nos diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. A mesma palavra que foi dita a Pedro. Mas aqui nós estamos vendo que nós temos o poder de perdoar. Então, o quanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens. Vamos ter paz. Ainda que a pessoa não tenha pedido perdão, ainda que a pessoa não tenha se humilhado, não guarde rancor no teu coração. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã o perdão que você pode dar hoje no teu coração. Limpa o teu coração. O contato teu com Deus é que é importante. A comunhão tua com Deus é que é importante. O que você pode fazer pelo irmão, pela irmã, faça. Mas o principal contato é você com Deus, com o teu Salvador. Então vamos ter contato com esse nosso Senhor, com esse nosso Salvador, buscando a nossa redenção, buscando sempre cumprir a palavra de Deus. Mas e aqueles que pecarem contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro, e algumas pessoas dizem que a prostituição, o adultério, é o pecado contra o Espírito Santo. Ao contrário, a palavra de Deus diz que aquele que adultera peca contra o seu próprio corpo, não contra o Espírito Santo. Quem peca, quem adultera, peca contra o seu próprio corpo, não contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, o Senhor Jesus estava expulsando o demônio de uma pessoa e aqueles incrédulos disseram assim: ele expulsa Satanás pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí o Senhor Jesus disse: todo pecado será perdoado ao homem. Até se alguém pecar contra o Filho, será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Deus é Espírito. Deus é Santo. Deus é Espírito Santo. Quem pecar contra o Espírito Santo está pecando contra o próprio Pai, contra o próprio Deus. Contra o Filho até pode haver perdão, mas contra o Pai não há perdão. A obra que Deus está fazendo, é Ele que está fazendo. Então, se você peca contra esta obra que Deus está fazendo, você está pecando contra Deus. E contra o Pai, contra Deus, não há perdão nem neste mundo, nem no vindouro. É onde nós vemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Como que nós ligamos, nós estamos falando de desligar, como nós ligamos uma pessoa ao corpo de Cristo? No batismo. A igreja recebeu essa autoridade. O que nós ligarmos aqui na terra, através do batismo, invocando o nome de Deus, que é Jesus, o nome de Deus é Jesus, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo, que é o próprio Pai, é Jesus. Então, batizando em nome de Jesus, a pessoa está sendo ligada ao corpo de Deus, porque está recebendo o nome de família, o nome que toda família no céu e na terra toma o nome. Por isso nós pertencemos à família de Deus e somos co-herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Cristo, Filho único, e nós, filhos adotivos, porque entramos nesta família pelo batismo, utilizando o sangue de Jesus que foi derramado para que nossos pecados fossem apagados. Entramos para a família de Deus. Recebemos o Espírito Santo, vimos as virtudes do século futuro e você volta a praticar as obras da carne, mentira, adultério, vícios, prostituição. O que acontece? Para você ser lavado, você tem que ser batizado, mas você já foi batizado em nome de Jesus, que é o batismo correto, que é a invocação do nome de Deus. Você foi batizado, você já teve os seus pecados lavados? Como que você vai ser lavado novamente? Cristo foi crucificado uma vez só, o batismo é uma vez só, e tem igreja que batiza 1, 2, 3 vezes, quanto a pessoa achar que deve ser batizado, e está expondo Cristo ao vitupério, é como se estivesse crucificando a Jesus novamente. Isso é um erro, isso está errado, isso é pecado.
Você está desviado da palavra de Deus, você que crê dessa forma. Porque a palavra de Deus que nós lemos aqui diz assim que é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Impossível que seja renovado. Você já foi renovado pelo batismo. Então, veja ainda em Hebreus capítulo 10, versículo do 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Se alguém quebrantar a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. O machado está posto à raiz das árvores. Ainda que a igreja, ainda que o ministério não tenha zelo para excluir as pessoas que realmente mereçam exclusão, que realmente têm causado transtorno, têm levado fermento no meio da igreja, têm levado a prostituição, a mentira, o adultério e tantas obras demoníacas no meio da igreja, Jesus cortará essa pessoa. Então, querido irmão, querida irmã, vamos ter medo de Deus. Medo de Deus é o princípio da sabedoria. Vamos começar a ser sábios temendo a Deus, porque se você pode comprar alguém para que você não seja cortado, você acha que o teu dízimo, a tua oferta está dobrando lá, está convencendo as pessoas, saiba que Deus não se deixa levar pela aparência nem pelo dinheiro. Ele está vendo os teus frutos. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família e você possa encontrar salvação em Jesus Cristo, não condenação, porque Jesus veio buscar o que estava perdido. Somos nós. E graças a Deus que ouvimos a sua santa e bendita palavra. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo fale mais alto no teu coração e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em tua vida, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.